Então, Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 9, versos 42. Na vida do que tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Vamos orar, irmãos? Vamos pedir a Deus que nos ilumine nesta hora, a disposição da sua palavra. Santo Deus, convocados por ti mesmo, estamos lhe prestando este culto de louvor e adoração. Respondendo à tua convocação, através de nossas orações, através dos cânticos, através dos hinos. Até aqui, Senhor, nós respondemos ao Senhor, chamados a adorar-te. Mas nesta hora cremos, é o Senhor quem falará conosco. É o Senhor quem se dirigirá a nós por meio da tua palavra. Portanto, nós nesta hora te pedimos, Senhor nosso, ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração, para que entendamos tudo aquilo que foi preparado para esta noite. Fala conosco, nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Nós precisamos, carecemos, necessitamos, Senhor, de ouvir a tua voz nesta noite. Necessitamos da tua instrução. Edifica-nos, Deus. Só tu sondas as profundezas do nosso coração. Portanto, Senhor, fala ao nosso coração da maneira que necessitamos ouvir nesta noite. Nós oramos e pedimos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Irmãos, com o título É de Matar, uma reportagem recentemente publicada na internet destacava uma estatística um tanto quanto inusitada. No Brasil, o número daqueles que morrem ao tropeçar, escorregar ou ao pisar em falso equivale à soma, ouçam bem o que digo, a soma das mortes causadas por dengue, leptospirose e esquistossomose. Os números faziam referência a dados coletados entre os anos de 2007 e 2017. Um pouquinho mais antiga, de 2012, outra matéria publicada no site do governo do estado de São Paulo, noticiava sobre o mesmo tema o seguinte, abro aspas, tropeço é causa de uma morte a
cada 4 dias no estado de São Paulo. Por mais surpreendente que pareça ser a nós, irmãos, de fato, as mortes causadas por tropeços, escorregões e outras quedas são mais comuns do que nós imaginamos. Entre idosos, aliás, esses acidentes constituem uma das principais causas de óbitos no país. Bom, então você deve se perguntar agora, né? Mas por que começar o sermão com esse assunto? Não é verdade? Acontece, queridos, que o texto que nós lemos nesta noite, que nós acabamos de ler aqui, também fala a respeito de tropeços que podem levar à morte. É verdade, de tropeços e morte diferentes, espirituais. Muito, irmãos, mas muito mais sérias e mais graves, portanto. E por isso mesmo dignas da nossa atenção nesta noite. Então é olhando para este texto, irmãos, que hoje nós aprenderemos a seguinte lição geral. Na vida com Jesus, devemos tomar muito cuidado com os tropeços, cultivando a purificação e a paz uns com os outros. Repito, a lição geral que aprenderemos nesta noite a partir do texto que lemos. Na vida com Jesus, devemos tomar muito cuidado com os tropeços, cultivando a purificação e a paz uns com os outros. E eu quero, como de costume, ver tudo isso com os irmãos por partes. Começando por destacar quais são os tipos específicos de tropeços a respeito dos quais o texto fala aqui, com os quais nós devemos tomar cuidado, para depois, então, no segundo momento, destacar a importância da purificação e da paz que devemos nutrir uns com os outros. Sendo assim, vamos lá, vamos olhar e aprender a primeira verdade compreendida nesta passagem. Nesta noite serão apenas 2. É a seguinte, irmãos, na vida com Jesus devemos tomar muito cuidado com tropeços. Então a primeira lição, tirada daquela lição geral sobre a qual eu falei há pouco, é esta aqui. Primeiro ponto do sermão, chamemos assim. Na vida com Jesus, devemos tomar muito cuidado com tropeços. Para que nós vejamos isso, vamos voltar os nossos olhos mais uma vez para os versos 42 a 48. Por favor, irmãos, vejam esses versos comigo para que nós aprendamos essa lição nessa noite. O que é que Marcos nos conta aqui? Jesus está dizendo alguma coisa e Marcos está registrando. O que é? Verso 42. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os 2, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Irmãos, se todos nós acabamos de fazer uma leitura bastante atenta desses versos, não será difícil a nós perceber qual é o verbo que está em evidência aqui. Qual é? Tropeçar. Se os irmãos prestaram atenção à leitura que nós acabamos de fazer, viram que ele aparece nos versos 42, 43, 45 e 47. Vejam, exatamente por isso, irmãos, não é sem motivo que a nossa edição da Bíblia até traga esse título a essa passagem em negrito, logo acima do verso 42. Qual é o título dado aí pela nossa edição? Os tropeços, não é?
Pois bem, de fato, esse parece ser o fio condutor temático presente aqui, que perpassa esses versos específicos. E por isso mesmo, algumas palavras sobre isso, irmãos, são necessárias. Esse verbo, traduzido aqui para nós como tropeçar, atenção, é na língua grega original na qual o texto foi escrito, escandalizar. Essa é uma observação importante para que nós entendamos o que está sendo dito por Jesus aqui, tal como registrado por Marcos. Por quê? Porque escandalizar, na linguagem deste e de outros textos bíblicos, não é provocar choque nas pessoas. Não faz referência, irmãos, àquela atitude ou palavra que causa perplexidade nas pessoas, que causa revolta, estranheza nas pessoas. Entendem de qual reação estou falando? Uau, que escândalo! Não acredito que tal pessoa foi capaz de fazer, falar ou agir assim, né? Que escândalo! Não é disso que se trata. O verbo escandalizar, irmãos, na sua origem grega, está relacionado ao sentido de armar algo para alguém. Fazer uma armadilha para alguém. Colocar um obstáculo no caminho de alguém com a intenção de fazê-lo tropeçar, com a intenção de fazê-lo cair, colocar uma pedra de tropeço no percurso de alguém. Esse é o seu sentido, essa é a sua conotação. Então vejam que é bastante apropriado que a nossa versão, revista atualizada, tenha optado por traduzir, escandalizar aqui, como tropeçar. Notem, Jesus, a essa altura da jornada para Jerusalém, passa a discorrer aos seus discípulos sobre os perigos desse tipo de armadilha que pode levar à queda. E mais especificamente, irmãos, sobre 2 tipos específicos de armadilhas. 2 tipos específicos de tropeços que podem levar à morte. Quais são eles? O primeiro, aquele que os discípulos poderiam causar na vida de outros crentes. E o segundo, aquele que os discípulos poderiam experimentar em sua própria vida. Reparem que o primeiro deles, aquele que os discípulos poderiam causar na vida de outros irmãos, é apresentado no verso 42. Vejam o verso 42 comigo mais uma vez. Quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Bem, então o que é que Jesus está dizendo aqui de início? Os irmãos estão lembrados que nos versos imediatamente anteriores, ele, Jesus, repreendeu os seus discípulos por terem impedido um homem de expulsar demônios em seu nome? Estão lembrados disso, irmãos? Os versos imediatamente anteriores nos contaram essa história. Nós vimos isso no sermão passado aqui nesta série, versos 38 a 41. Muito bem, e o que é que Jesus, o nosso Senhor, deixou claro naquela ocasião? Que mesmo as atitudes mais simples, feitas em seu nome, têm valor. Não foi o que nós vimos? Não foi o que nós aprendemos? Foi. Pois então, irmãos, é exatamente aquele tipo de comportamento por parte dos discípulos que Jesus está censurando mais uma vez aqui no início da passagem que nós lemos hoje. Mais uma vez, atenção, Jesus está dizendo aos seus discípulos que não se pode menosprezar a fé de outros discípulos seus. Jesus mais uma vez está dizendo aos seus discípulos que não se pode colocar obstáculos, armadilhas à fé de seus seguidores. Jesus está alertando, irmãos, sobre os perigos de proibir, causar danos ou mesmo afastar outros seguidores seus da fé. Quem faz isso, seja por ações, seja por palavras, diz Jesus, tem punição reservada para si. Por mais simples que sejam os outros servos, porque reparem na palavra usada aqui, quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes. Quem coloca obstáculos, quem inibe, quem afasta outros irmãos da fé,
têm punição reservada para si. Por mais simples que essas pessoas sejam, elas têm valor aos olhos do Senhor. Por isso, vejam o que Jesus está dizendo aqui, irmãos. Ai de quem os fizer tropeçar. Ai daquele que faz um seguidor seu se desviar do caminho com ele. Ai daquele que tenta inibir, causar danos ou mesmo destruir a fé de seus irmãos. Ai daquele que, com suas atitudes e palavras, faz discípulos se afastarem do Senhor, se afastarem da fé nele. É isso que Jesus está dizendo. Melhor seria ser jogado ao mar com uma grande pedra de moinho pendurada ao pescoço, ele continua. Ou seja, melhor seria morrer assim, no fundo do mar, com uma pedra no pescoço que só animais de grande porte eram capazes de mover. Essa é a pedra de moinho a respeito da qual Jesus fala aqui, do que enfrentar o que está reservado como punição divina, aquele que afasta outros discípulos seus do caminho da fé. É de um tipo de tropeço grave, portanto, que pode levar à morte, que Jesus está falando aqui. Que pode levar à morte espiritual. Ai daqueles que comprometem a fé de seus irmãos. Ai daqueles que fazem seus irmãos tropeçar, que levam seus irmãos ao caminho de pecado, que afastam seus irmãos do Senhor. Os discípulos deveriam tomar muito cuidado para não agir desse modo. Mas este não é o único tropeço a respeito do qual fala o texto. Vejam que não para por aí. Os discípulos também deveriam tomar cuidado com tropeços que poderiam experimentar em sua própria vida. É o que os versos 43 a 48 deixam claro na sequência. Não basta, irmãos, fazer com que outros não tropecem. Não basta não ser pedra de tropeço no caminho de outros discípulos. Também é necessário remover tudo aquilo que neles, discípulos, poderia fazê-los tropeçar. Tudo aquilo que, brotando no coração deles, discípulos, poderia levá-los a pecar. Poderia afastá-los do caminho do Senhor. Por isso, as palavras duras que nós lemos nos versos 43, 45 e 47. Se a tua mão te faz tropeçar, corta. Se o pé te faz tropeçar, corta-o. Se é um dos teus olhos, arranca-o. E por quê? Porque é melhor entrar no reino de Deus sem tudo isso do que ir para o inferno com tudo isso. Algumas explicações são necessárias aqui, né? Vamos entender algo aqui, irmãos, para que ninguém saia da igreja hoje com a intenção de automutilar-se, né? O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é hiperbólico, palavra difícil, né? Mas já vou explicar. Ou seja, bastante atenção para que a gente entenda. O que Jesus está dizendo aqui está carregado de ênfase. É um tipo de palavra que busca chocar pelo exagero. Não é que Jesus esperasse que essas coisas fossem feitas literalmente pelos seus discípulos. Cortar a mão, cortar o pé, arrancar o olho. Ele não está exigindo que seus discípulos façam isso literalmente, ao pé da letra. O que Jesus está dizendo àqueles homens é que eles deveriam cortar radicalmente os pecados que cometiam com as mãos, pés e olhos. Entendem a diferença? Esse é o significado. O que se tem em vista aqui, irmãos, é mais uma cirurgia espiritual do que física. Notem, eles não devem fazer seus irmãos tropeçar, é verdade. Não devem levá-los a se afastar do Senhor, é verdade. Mas também não podem eles mesmos tropeçar em sua caminhada com o Mestre. Por isso, radicalmente, tem que cortar de sua vida todos os pecados que os afastam de Deus e que são levados a cabo, por exemplo, pelas mãos, pelos pés e pelos olhos. Então, notem o que é que está em jogo aqui: a vida eterna.
Jesus diz: melhor é entrar no reino de Deus fazendo isso, cortando radicalmente os pecados, cortando pela raiz o pecado, que muitos de nós cometem com as mãos, com pés, com óleo, com tantas outras coisas, do que ir para o inferno. Melhor é cortar pela raiz aquilo que pode fazer seus discípulos tropeçar, do que ir para o tormento eterno, do que ir para aquele lugar. Vejam, Jesus cita Isaías 66, 24, o texto que nós lemos na liturgia. Lugar em que o verme devorador e o fogo consumidor não cessam. Então, não é que Jesus esteja discorrendo, irmãos, sobre perder a salvação. Olha, tomem cuidado, arranquem os pecados para que vocês não percam a salvação. Não é isso. Salvação não se perde. O ponto é que aqueles que são realmente salvos, aqueles que são verdadeiros discípulos seus, devem mostrar em sua vida frutos que confirmem isso. Devem mostrar em sua vida uma luta constante contra aquilo que pode afastá-los dos caminhos do Senhor. Quem em sua vida não dá provas de luta constante e radical contra o pecado, dá sinais de que está indo para esse lugar de tormento. Esse é o ponto do nosso Senhor e Mestre. E assim o texto nos ensina hoje, irmãos, uma preciosa lição. Na vida com Ele, nós devemos tomar muito cuidado com os tropeços. Com aqueles que podem ser causados por nós, mas também com aqueles que podem ser experimentados por nós. Vida com Jesus, devemos tomar muito cuidado com tropeços. Sabem como isso se aplica a nós, irmãos? Em primeiro lugar, o que é que nós aprendemos aqui? Que ser pedra de tropeço na vida de nossos irmãos de fé é um grande perigo. Para ser mais literal aquilo que nós temos aqui no texto, o que nós aprendemos aqui é que escandalizar os nossos irmãos, fazê-los tropeçar, portanto, com a nossa vida, é muito, muito perigoso. E o que é que eu quero dizer com isso aqui? Nós não podemos, irmãos, levar irmãos nossos a pecar. Nós não podemos ser o motivo dos pecados de nossos irmãos. Nós não podemos causar danos à fé de nossos irmãos. Não podemos causar danos à caminhada de nossos irmãos com Jesus, agir ou falar de modo a distanciá-los de Jesus. Sabem, irmãos, é triste dizer isso, mas hoje há crentes que mais afastam do que aproximam irmãos de Jesus. Há pessoas que com sua vida mais desviam as pessoas do caminho do Senhor do que levam pessoas para o caminho do Senhor. Quantas pessoas, irmãos, sejamos francos, que nós já não conhecemos, e com sua conduta escandalizadora não destruíram a fé de irmãos? Quantas pessoas que com seu mau testemunho não foram motivo do desvio de outras pessoas? Então, muito cuidado, meu irmão, muito cuidado, minha irmã, para não ser a pedra de tropeço de um pequenino de Jesus. Muito cuidado para não comprometer com a tua vida a fé de outra pessoa. Sabe, irmãos, ao contrário do que prega o individualismo do nosso tempo, nós precisamos sim levar os nossos irmãos, aqueles que estão na jornada de fé conosco, em consideração sempre. Se as minhas atitudes o levarão a pecar contra Deus, se as minhas atitudes contribuirão para que ele se afaste dos caminhos de Deus, se as minhas palavras agirão no sentido de afastá-lo dos caminhos do Senhor, de desviá-lo dos caminhos do Senhor, ai de nós, irmãos. Como o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, por exemplo, devemos tomar o propósito
de não pormos tropeço ou escândalo aos nossos irmãos. Mas em segundo lugar, o que essa primeira verdade também nos ensina? Que além de cuidar daquilo que podemos causar na vida de outros, nós também precisamos cuidar de nós mesmos. Precisamos, irmãos, abandonar radicalmente os pecados que insistem em permanecer enraizados no nosso coração. Sabe, irmãos, não podemos ser hipócritas nessa matéria e em nenhuma outra, evidentemente. Todos nós temos os nossos pecados de estimação. Todos nós temos os pecados contra os quais lutamos mais diretamente. Pecados enraizados no nosso coração, guardados lá na última gaveta, da qual só nós temos a chave. Que insistimos em deixar lá guardadinho, quietinho. Que insistimos em cometer quando ninguém nos olha, quando ninguém nos vê. Com os quais, muitas vezes, irmãos, nós temos satisfação passageira, prazer passageiro, felicidade passageira, mas não nos enganemos. Se nós não cortarmos de nossa vida tudo aquilo que nos distancia de Deus, damos provas de que não amamos a Deus. Porque tudo isso, irmãos, constitui empecilho no caminho para o reino de Deus. O ser humano que não luta contra o pecado, que não se importa com o pecado, que não busca abandonar radicalmente o pecado, dá sinais na sua vida de que está caminhando a passos largos para a morte eterna. Quem vive, irmãos, na prática do pecado, jamais poderá herdar o reino de Deus. Por isso, a nossa vida precisa ser marcada por essa luta constante e radical contra o pecado. Por mais prazeroso que ele seja para nós, por mais indispensável que pareça ser para nós. Por isso eu pergunto, o que é que te faz pecar na vida com Jesus, meu irmão, minha irmã, constantemente? Qual é o pecado que está enraizado no teu coração, com o qual você tem prazer, felicidade momentânea, mesmo sabendo que desagrada a Deus? É aquele que resulta de horas e horas na internet, nas redes sociais, nos sites indevidos? Arranca da tua vida, meu irmão. Arranca da tua vida, minha irmã. Radicalmente. São os vícios ligados à bebida, cigarro, jogos, vícios que te tomam por inteiro, que te fazem perder o juízo. Arranca, por mais que tudo isso te dê satisfação passageira. O que é que lemos em Colossenses mais cedo? Uma lista. É a ira, é a maledicência, falar mal, é a mentira. Irmãos, não nos enganemos, a não ser que arranquemos tudo isso radicalmente, numa luta radical da nossa vida, estamos em caminho perigoso. Talvez estejamos dando sinais que não somos tão próximos de Jesus assim. Por isso, liguemos o sinal de alerta. Tomemos cuidado. Na vida com Jesus, devemos tomar cuidado com os tropeços. É a primeira lição que o texto nos ensina aqui. Tome cuidado então, irmão, com aquele tropeço que você pode causar na vida de outra pessoa e com aquele que pode experimentar em sua própria vida. Mas ainda há uma segunda e última lição aqui no texto, e agora é a seguinte. Na vida com Jesus, nosso caminho deve ser o da purificação e o da paz uns com os outros. Então, primeiro, tomar cuidado com os tropeços. Segundo, seguir o caminho da purificação e da paz uns com os outros, na vida com Jesus e
caminho deve ser o da purificação e o da paz uns com os outros. Por favor, para que nós vejamos isso, voltem os olhos comigo, irmãos, para os versos agora 49 a 50. Versos 49 a 50 desta passagem que está sendo exposta nesta noite. O que é que lemos aí? Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então, como é que essa passagem termina, irmãos? Depois de tratar sobre os tropeços, alertar seus discípulos acerca dos tropeços, vejam, Jesus aproveita a imagem do fogo, a qual ele tinha acabado de fazer referência, falando sobre o inferno, para falar agora a respeito de outra coisa aos seus discípulos. É o que nós vemos no verso 49. E de modo específico, o que é que Jesus lhes diz? Que cada um será salgado com fogo. Prestaram atenção nisso? Segundo alguns estudiosos, irmãos, esses dois versos, 49 e 50, são uns dos mais difíceis de interpretar em todo o Evangelho segundo Marcos. O que exatamente Jesus queria dizer com isso? Primeira coisa, é claro, irmãos, que o fogo sobre o qual ele fala agora não é o do inferno. Agora ele está se dirigindo aos seus discípulos, aos homens que foram escolhidos diretamente por ele, crentes verdadeiros, exceto Judas, é claro, não é? O fato é que há muitas interpretações aqui, em muitos comentários diferentes, mas a que parece fazer mais sentido é aquela que atrela o sal à imagem de purificação. Atenção a isso, irmãos. Essa era uma metáfora presente no imaginário judaico, porque presente na Bíblia. Ou seja, a do sal como um elemento de purificação, usado com esta finalidade específica, a de purificar. Nesse sentido, o que Jesus está dizendo aos discípulos é o seguinte: eles podem estar certos de que serão salgados, ou seja, purificados. Eles podem estar certos de que serão aperfeiçoados, mas não de qualquer jeito. Diz o verso 49, cada um será salgado com fogo. Não o fogo da perdição eterna, mas o fogo da purificação. Concordam alguns estudiosos, irmãos, que o que se tem em vista aqui são as provações que os discípulos enfrentariam pela frente na sua caminhada com Jesus. São os sofrimentos, as provas que eles enfrentariam por amor a Cristo. E vamos nos lembrar, Marcos está escrevendo a uma igreja que em Roma está sob perseguição oficial do império. Então, o que é que nós temos aqui? Jesus está dizendo àqueles homens, aos seus discípulos agora, que eles seriam purificados, aperfeiçoados, santificados, mas com fogo. Sob a vontade permissiva de Deus, eles iriam sofrer para essa finalidade, para a purificação. Iriam enfrentar provas, dificuldades, com vistas à purificação. E notem que isso tem estreita identificação com o que já foi dito antes, irmãos. O sofrimento passa por ter de sacrificar os prazeres do pecado. Jesus não disse nos versos anteriores, se a tua mão te faz pecar, corte. Se o teu pé te faz pecar, corte. Se o teu olho te faz pecar, arranca. Modo exagerado, para fazer referência à luta radical que seus discípulos têm que ter com o pecado. Pois bem, a nossa natureza pecaminosa, irmãos, é difícil abandonar os prazeres do pecado. É, de fato, uma luta fazer morrer a carne que nos faz tropeçar todos os dias. Cortar o mal pela raiz não é fácil, é uma luta diária do discípulo de Cristo. Esse também é um tipo de prova pelo qual todo discípulo passa. Um tipo de dificuldade na qual todo discípulo de Jesus se vê.
É sobre isso que Jesus está falando aqui, portanto, no verso 49. Porque esta característica de purificação deve ser vista na vida deles. Vejam o verso 50 agora. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Essa purificação, irmãos, essa diferença em relação aos valores, ao modo de vida do mundo, deveria ser vista nos discípulos. Caso contrário, de que modo eles seriam distinguidos daqueles que não eram discípulos do Senhor? Notem o que Jesus está dizendo. Essa característica de purificação, ao mesmo tempo em que preserva, o sal faz isso, deve ser evidenciada na vida deles. Caso contrário, como é que eles poderiam ser reconhecidos como discípulos do Senhor? Se o sal perde o seu sabor, se torna insípido, para que mais serve? Se os discípulos não mostrassem a diferença em sua vida, caminhando em purificação, o que os distinguiria dos demais seres humanos que caminham em pecado? Por isso Jesus diz: tende sal em vós mesmos. Ou seja, tenham em vocês características que evidenciem purificação, que passem pela purificação, que passem pela remoção de qualquer coisa que os impeça de entrar no reino de Deus. Não apenas tenham sal em vós mesmos, também tenham paz uns com os outros, diz o nosso mestre. Vejam como isso tem harmonia com os versículos anteriores. É claro, Jesus disse: não coloquem pedra de tropeço na vida de outros pequeninos. Agora ele diz: fazendo isso, vocês terão paz uns com os outros. Jesus disse: arranque radicalmente tudo aquilo que te afasta de Deus. Agora no final ele diz: fazendo isso, você terá sal em ti. Mostrará, evidenciará a purificação. E assim nós aprendemos a segunda e última lição desta noite, irmãos. Na vida com Cristo, o nosso caminho deve ser o da purificação e o da paz uns com os outros. Como isso se aplica a nós hoje? Nós não falamos há pouco sobre a necessidade de cortar o pecado pela raiz? De arrancar definitivamente do nosso coração os nossos pecados de estimação? Pois bem, aqui na sequência, nós temos o caminho de como isso deve ser feito. É pela purificação, irmãos. Sabem o que nos conforta? O que nos conforta é que se nós somos verdadeiros discípulos de Jesus, nós seremos plenamente purificados por Ele. Se nós somos verdadeiros discípulos de Jesus, nós já estamos caminhando, irmãos, em purificação. Nós já estamos sendo santificados, não sem luta, é verdade que lutando contra o pecado, não sem guerra contra o pecado, com tudo isso, mas já estamos caminhando o caminho da purificação. Deus já está fazendo isso em nós. Mas notem, essa purificação também envolve passar pelo fogo. Cada um será salgado com fogo, ou seja, também envolve enfrentar momentos difíceis na vida. Também envolve passar momentos de provação, de dificuldade, de luta na vida. Cada um de nós, como discípulos de Cristo, há de ser salgado pelo fogo, não pelo fogo da perdição, do inferno. Louvado seja Deus por isso, mas com o fogo da purificação. Como o ouro, irmãos, é refinado no fogo, o crente é refinado na dificuldade. O crente é refinado na prova, no sacrifício, no sofrimento, na renúncia, porque Deus usa esse tipo de situação para nos purificar. Deus nos submete ao estresse para que sejamos mais calmos, para que desenvolvamos mais o domínio próprio. Deus nos submete aos momentos de prova, de dificuldade, de tristeza,
para que desenvolvamos a paciência, para que criemos resistência, para que sejamos aperfeiçoados. As provas da vida servem para a nossa purificação. Se nós não estamos nesse caminho, irmão, da purificação e, portanto, enfrentando provas, de que maneira nós nos distinguiríamos das outras pessoas que não são discípulas de Jesus? Na vida com Jesus, irmãos, o caminho de purificação passa por prova. Por isso, no momento da tristeza, da tribulação, da dificuldade, não fique se questionando: onde está Deus? Deus está na prova. Deus está na dificuldade. Deus está na luta, te aperfeiçoando por meio da luta, te santificando por meio da prova, te aperfeiçoando por meio da tristeza, criando resistência espiritual em você, crente. Nós somos purificados pelo fogo da provação. Mas atenção, além de ter consciência disso, nós também precisamos ter paz uns com os outros, diz o final do verso 50. Sabe de que outra maneira nós nos distinguimos do mundo? Sabe de que outra maneira nós evidenciamos que estamos sendo purificados por Deus? É quando vivemos em paz uns com os outros, irmãos. Se a igreja de Cristo é conhecida por briga, discórdia, conflito, intriga, não será ela pedra de tropeço na vida de muitos outros, irmão? Motivo de escândalo para muitos outros? Não afastarão essas atitudes as pessoas dos caminhos do Senhor? Como podem os crentes esperar ser o sal deste mundo se só vivem em briga, em discórdia, em intriga, em conflito? Nós podemos, por conta de nossas diferenças, às vezes ter as nossas brigas, as nossas discórdias, os nossos conflitos, as nossas discordâncias. Mas como crentes, irmão, nós somos chamados a viver em paz uns com os outros. Sabe o que isso significa? Nós resolvemos os nossos problemas, as nossas discórdias, os nossos conflitos, colocamos uma pedra sobre isso chamada perdão e olhamos para a frente, no caminho da purificação, dando provas de que somos diferentes do mundo. Vivamos em paz uns com os outros, dando provas de que estamos sendo purificados. A purificação resultará nesse espírito de paz e de unidade entre nós. Assim não seremos pedra de tropeço, mas bênção na vida dos crentes. É isso que o texto nos lembra aqui. Segunda lição, portanto, na vida com Jesus, o nosso caminho deve ser o da purificação e o da paz uns com os outros. Que Deus nos ajude nisso tudo, irmãos. Que nós tomemos muito cuidado com os tropeços, cultivando a purificação e a paz uns com os outros. Enfim, que sigamos então o caminho do nosso Redentor, não é? O nosso Salvador Jesus, irmãos, que não cometeu nenhum tropeço na sua vida, nem foi pedra de tropeço na vida de ninguém. Sigamos o exemplo daquele que foi puro e unido em paz com os seus, a ponto de dar a vida para o salvar. Este Salvador, Jesus e Redentor, nos salvou e nos redimiu e hoje nos capacita para que sigamos o seu exemplo. Que o sigamos então, em nome dele mesmo. Amém.